Só vamos pegar a deixa, já que estamos falando da indústria e a relação dela com o mundo político. Quando a gente fala disso, nós somos obrigados a examinar um aspecto essencial, que é o que os segmentos, particularmente os da indústria e de serviços também, consideram que eles veem como interferência do STF na atividade econômica. Olha só, está se preparando ou mais do que isso, já está se articulando uma forte reação contra uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que suspendeu parcialmente mais um decreto do governo de redução do IPI. É isto que os setores industriais chamam de interferência do STF na atividade econômica. É um ponto de convergência muito forte com boa parte das plataformas políticas defendidas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Raquel Landim tem os detalhes, a gente analisa, Raquel. E não é coincidência que as coisas estejam acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, vamos trazer os fatos. Está prevista para amanhã a divulgação de um manifesto da Confederação Nacional da Indústria contra uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. O documento contava até há pouco com a assinatura de 25 federações, ficaram de fora apenas o Amazonas e o Amapá e 38 associações empresariais. O motivo da insatisfação, o motivo do imbróglio é a decisão, a liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes nesta segunda-feira, que suspendeu parcialmente pela segunda vez um decreto do governo federal. Esta briga já vem há alguns meses. Olha só, no final de abril, o governo reduziu em 35% o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Logo em seguida, Moraes atendeu um pedido do Solidariedade e suspendeu o decreto. O argumento do partido é que a medida prejudica a competitividade da Zona Franca de Manaus. Os produtos feitos em Manaus não pagam IPI, ao contrário do que ocorre no restante do país. O governo, então, editou um novo decreto, fazendo um corte de imposto apenas nos produtos que não são fabricados na capital do Amazonas. Mas Moraes entendeu que parte dos itens beneficiados tem, sim, similar feito em Manaus e suspendeu a medida de novo. Fontes do setor me disseram que um dos trechos do documento que vai sair amanhã diz que a liminar de Moraes traz um ambiente de incerteza, impacta no preço para o consumidor e dificulta a retomada da atividade econômica. Procurados, a CNI, que organiza esse manifesto, e o STF preferiram não comentar. Caio, é da maior gravidade, Caio. A gente tem uma atmosfera política na qual o presidente da República diz, e aí agora a indústria vem e está dando razão para ele, né? No fundo, quando o presidente diz o STF, tu me deixa governar. Bolsonaro tem dito isso sobre o STF numa série de episódios, seja no combate à pandemia, seja na relação de, vamos dizer, de atribuições entre os diversos entes da federação. E se há um ponto de contato entre Bolsonaro e parte dos segmentos da economia, é a raiva do STF. E isso da CNI contra o STF é inusitado. Que esse discurso do presidente Jair Bolsonaro, inclusive o Palácio do Planalto elaborou uma lista, né? Tem mais de 200 pontos, essa lista já circulou, é uma lista oficial do Palácio do Planalto, com 200 decisões do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, que simbolizariam o impedimento, né, os obstáculos que o Supremo impuseram ao presidente Jair Bolsonaro na sua gestão. Mas ele não está sozinho nisso. A crítica ao Supremo Tribunal Federal, sob diversos fatores, a crítica ao que é considerado uma casta, né, do Judiciário, né, e do Supremo, representado no Supremo, que não são eleitos, não pedem votos. E interferem na economia. Essa é a crítica mais repetida. Interferem, tomam decisões muitas vezes isoladas, na maioria das vezes isoladas. A bronca do universo político é essa, né? Não saem nas suas, não pedem voto, né? Vivem, né? Não se expõem tanto. E essa insegurança, porque essa insegurança ela é sobre insegurança jurídica, é sobre diversos aspectos, e o caso clássico 2, mudança da prisão em segunda instância, que influenciou todo esse cenário. Como que a gente pode conceber ou explicar, ou para um gringo, ou para um cidadão, né, que não acompanha essa cobertura que a gente faz todo dia, que há 4 anos
o judiciário tirou o Lula da eleição e 4 anos depois colocou o Lula de volta na eleição. Ok, nós estamos indo aí para o discurso político. Sim, agora, há um outro sim. ponto ainda que eu queria me referir sobretudo àqueles no segmento de economia que tomam decisões. As críticas principais ao judiciário até aqui eram no âmbito da justiça do trabalho. Eles consideravam que a atividade econômica era diretamente influenciada por decisões contraditórias, por, digamos, jurisprudência que era respeitada aqui, não era respeitada ali. A reforma trabalhista do Temer deu uma acalmada nisso, diminuiu o número de litígios. Porém, a indústria agora olha para o Supremo e diz o seguinte: vocês estão nos atrapalhando. Essa história do IPI, ela virou uma espécie de bandeira para alguns setores industriais para representar isso, William, que você está falando. E não é coincidência isso acontecer no momento em que a Fiesp organiza esse manifesto. O manifesto da Fiesp, como eu estava dizendo, provocou uma grande insatisfação dentro da indústria, que não concorda com o que eles estão chamando de uma linha política. Quando vem a decisão do Alexandre de Moraes, também ali junto, se cria um caldo para essa reação. No caso do empresariado, Caio, não existe essa questão que você colocou ali do universo político, que eu acho, assim, muito fora de propósito, que é dizer, eles não são eleitos, não é para serem mesmo, né? Eles estão ali pelo notório saber para tomar decisões isentas e não ter que dar satisfação para o eleitor. O que acontece no caso do empresariado é essa insatisfação com essa insegurança jurídica que, para eles, na visão deles, a briga entre Bolsonaro e Moraes acaba influenciando nas decisões tomadas pelo STF. É exatamente isso de não deixar governar, que tudo que o Bolsonaro faz de bom acaba desfeito pelo STF. Não, só quis colocar que a insegurança jurídica apontada pelos empresários em relação a decisões que afetam as atividades econômicas, elas são similares às críticas que o universo político faz à insegurança jurídica de decisões que impactam a política. Por isso que eu dei o exemplo da prisão em segunda instância, que determinou tudo que a gente está vendo hoje, mas tem outras tantas, de coligações, né, de poder permitir verticalização das eleições. Tem uma série de decisões que também a cada 4, 8 anos, ou a dependendo de um contexto político, jurídico e da formação do Supremo e do TSE, que vai mudando. Então você não consegue fazer também um planejamento. É só essa similaridade da mudança com que as decisões e as regras ocorrem. Caio, eu queria voltar para um ponto que você já estava levantando anteriormente, quando você se referia às suas conversas no âmbito de bastidores da campanha do Bolsonaro, e você nos relatava que são bastidores agora com outro clima, né? Eles alternam rápido, né, entre a depressão e a euforia, e você disse que estão num momento de euforia. O que está acontecendo com o que a Raquel nos relatou agora é areia no caminhãozinho dessa campanha. Sério, eu senti... Hoje eu perguntei muito assim, essas avaliações, é importante a gente colocar isso, né? Porque não são avaliações, agora vai melhorar. As campanhas, as duas principais, imagino que as outras também, eles fazem pesquisas qualitativas. Bom, qualquer campanha profissional faz. Eu sei que a do Bolsonaro faz 5 salas de qualitativas todo dia ali dentro, para perguntar para eleitores, coloca o Lula, coloca o Bolsonaro, o que achou. E a grande percepção que eu ouvi, que me foi relatado, evidentemente por gente de dentro da campanha do Bolsonaro, é que o grande motivador não é a deflação, não é o Auxílio Brasil, mas é o emprego. Que as pessoas nas qualitativas estão falando, pô, meu filho conseguiu emprego, o sobrinho conseguiu emprego, e quando você coloca, tem um aspecto geral, piorou. O Brasil piorou. A sua vida piorou? Não, minha vida está melhorando. Vai melhorar. Então, eles começam a notar isso. E eles apontam, eu ouvi essa palavra hoje arrancada, eu ouvi a palavra empate técnico com o Lula no final do mês, porque daí já vai ter colhido... Bom, vamos fazer o papel de advogado do diabo. Eles tinham prometido para o Bolsonaro que em junho ia ter a virada e não aconteceu nada disso. Você tem o Arthur Lira falando isso. Isso, vamos lembrar. Certamente. Já falaram isso antes e não aconteceu. Com certeza, com certeza. E eu vi muito assim, estamos há 50 dias, o humor mudou, o clima na reunião era outro, o clima nas pesquisas internas é outro, e por aí vai. Agora, o humor eu senti distinto de 2 semanas atrás. William, posso dar um bastidor que acabou de chegar? Deve. O ministro Alexandre... A gente vive disso, deve. A gente vive disso.
o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro tiveram uma reunião hoje à noite. Com o Lewandowski junto. Exatamente. Chegou do Palácio a informação de que Bolsonaro gostaria de ser convidado para a posse de Alexandre de Moraes. No TSE. No TSE no dia 16. Que ele gostaria de ir em respeito à Justiça Eleitoral, mas gostaria de ser convidado. O Alexandre entendeu que era um gesto razoável, foi até lá junto com o Lewandowski, fez o convite e, segundo me contam aqui, ganhou de presente do presidente Jair Bolsonaro uma camiseta do Corinthians. Bom, o Bolsonaro é palmeirense, pelo que a gente sabe. Eu não sei qual é o time que torce o Moraes. O Moraes, eu acho que ele é corintiano. O Alexandre, eu acho que é corintiano. Agora, parece que ele não vai, porque no dia 16 de agosto é o início oficial da campanha e está previsto o start, isso foi debatido hoje nessa reunião da coordenação, onde ele começa a campanha. E aí a ideia tem a ver com renascimento, né? Renascimento físico e renascimento político. Mas ele pediu para ser... Em Juiz de Fora, sua Juiz de Fora, né? Terra da Raquel Landim, de fazer um ato ou no lugar da facada de 2018, ou visitar o hospital que ele foi atendido depois, ou fazer um comício lá. Mas ele pediu para ser convidado, será que essa decisão está tomada? Exatamente. Não, é só em debate, não tem nada martelo batido nem quanto a ida ou não ao TSE, nem quanto a ida ou não a Juiz de Fora, mas a ideia é estar no dia 16 de agosto, que é o dia 1 da campanha, né, o dia oficial da campanha, estar em Juiz de Fora e também algum aspecto religioso, talvez ir para Aparecida, aqui, alguma coisa, aventaram até a possibilidade do Cristo Redentor, Padre Cícero, né? Mas é interessante que esse tipo de aproximação casa um pouco com o que você está falando desse momento da campanha de tentar... Exatamente, eu só acho que a gente não pode acreditar no Bolsonaro quieto, pacífico. Porque desde 2019 que a gente cobre esse governo, a gente vê avançar e recuar, avançar e recuar, e avançar e recuar. Ele não é bobo, ninguém chega num cargo desse, né? E o momento é de refluxo. E aí tudo conspira, inclusive ele com o Alexandre recebendo no Palácio do Planalto o convite para ir ao TSE. Nosso editor-chefe, Alessandro Lefebvre, que é um palmeirense absolutamente verde, igual, acho que ela já está achando que a Raquel está hoje fazendo homenagem ao time dele. É culpa do Alê, confirma essa que o Moraes é um corintiano. Do jeito que as coisas são no Brasil, é capaz do Moraes ter achado que o time dele foi eliminado pelo Flamengo, e que o time pelo qual o Bolsonaro torce também, deve ter achado que deve sido um deboche. Talvez não, estou aqui jogando uma intriga. Para terminar e ir para o sério, Raquel, a gente fala mudanças de humores, para arredondar essa conversa que nós tivemos aqui sobre postura dos segmentos de peso da indústria em relação ao judiciário. Postura essa que implica abordar aspectos relevantes do debate político. Palavra do Caio, mudança de humor por dentro da campanha. Há uma mudança de humor nos segmentos do empresariado também em relação às chances de um e outro na política? Nossa, William, que pergunta difícil. Vou fazer igual a Thaís agora, quando dá uma respirada para pensar, né? Eu acho que, assim, boa parte do empresariado que ainda está com Bolsonaro torce por uma virada. E existe uma fatia do empresariado que não, que tem muitas críticas à gestão dele. O que eu acho que aconteceu para o empresariado e agora está muito cristalino, restaram poucas pessoas em defesa da terceira via, que era, sim, a opção principal deles de saída.